Hoje estou aqui para falar sobre regimes de tributação. Ao iniciar uma empresa, uma das principais decisões a serem tomadas pelos empresários, que pode determinar o sucesso ou o fracasso do seu negócio, é a escolha do regime de tributação. Afinal, quanto mais tributos você paga, menos lucro você recebe. Compreender as diferenças entre lucro real, lucro presumido e simples nacional é uma chave para otimizar o seu planejamento tributário, minimizar custos, despesas e maximizar os resultados da sua empresa. Quanto maior o resultado da sua empresa, mais lucros no seu bolso, concorda? O que são regimes de tributação, então? Lucro real, lucro presumido, simples nacional. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso? No lucro real, os tributos, imposto de renda e contribuição social são calculados sobre o lucro líquido do período de apuração, que pode ser trimestral ou pode ser anual. Esse sistema é complexo e requer um controle financeiro rigoroso, mas pode ser vantajoso para aquelas empresas com margem de lucro baixa e altos custos operacionais, altas despesas, altos custos diretos. Nesse regime tributário, as contribuições PIS e COFINS são calculadas pelo regime não cumulativo. Vocês já ouviram falar a respeito de regime cumulativo e não cumulativo, né? Não cumulativo é aquele que você aproveita crédito. Então, isso significa que, ao calcular o valor a pagar dessas contribuições, a empresa pode deduzir créditos relacionados a despesas e custos necessários para gerir a atividade principal da empresa. Exemplo, matéria-prima, produto para revenda, energia elétrica em determinados casos, aluguéis em determinados casos, entre outras despesas, gera crédito de PIS e de COFINS. Embora as alíquotas de PIS 1,65% e COFINS 7,5% no lucro real sejam mais altos quando se comparado ao lucro presumido, que é 0,65% de PIS e 3% de COFINS, a possibilidade de dedução de créditos pode tornar esse sistema mais vantajoso para empresas com altos custos, com margem de lucro baixa. Uma das principais vantagens desse regime é que, se a empresa não tiver lucratividade, não haverá incidência, principalmente de imposto de renda e CSL, já que PIS e COFINS não é todas as despesas que podem ser aproveitadas. Contudo, ele exige um controle contábil detalhado, o que pode aumentar os seus custos administrativos. Já o lucro presumido, pessoal, é um regime no qual a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSL, é determinada por meio da presunção de lucro da pessoa jurídica. Isso significa que o governo presume um percentual de lucro baseado na atividade da empresa, sobre o qual então incidirá imposto de renda e CSL. Pode ser 8%, pode ser 32% e tem as outras exceções, né? A regra geral é 8,32%. O lucro presumido pode ser uma opção interessante para aquelas empresas com margem de lucro alta e custos operacionais baixos, ao contrário do lucro real, então. No entanto, o fato do lucro ser presumido pode ser um obstáculo para aquelas empresas, então, que têm margem de lucro menores, pois essas empresas podem até pagar mais tributos que se elas optassem pelo lucro real. Por fim, pessoal, depois que eu falei de lucro presumido e lucro real, vamos falar do Simples Nacional, o queridinho das empresas, um regime tributário diferenciado, simplificado, favorecido, destinado a microempresas e empresas de pequeno porte, que consolida o pagamento de diversos tributos numa única guia, né, a DAS. Esses tributos são imposto de renda, IPI no caso de indústria, CSL, COFINS, PIS/PASEP, contribuição previdenciária, exceto o anexo 4, ICMS para revenda, indústria e ISSQN para serviços. A alíquota aplicada do Simples Nacional é progressiva e varia de acordo com o faturamento da empresa. A tabela do Simples Nacional divide as empresas em anexos, 5 anexos, cada um com uma forma de tributação distinta e alíquotas distintas. E dentro desses anexos existe faixa de faturamento que determina a alíquota que será aplicada na sua empresa caso ela optar pelo Simples Nacional. Essa estrutura permite que a tributação se ajuste ao tamanho da sua empresa, tornando o Simples Nacional uma opção mais justa para pequenas e médias empresas, né, que alfina a receita de determinado valor. No entanto, pessoal, nem todas as empresas podem optar pelo Simples Nacional. Existe limite de faturamento, por exemplo,
Empresas do Simples Nacional só podem oferir até 4.800.000 ao ano como faturamento, além de restrições ao tipo de atividade e à forma jurídica da empresa, societária, limitações societárias. Falei isso no outro vídeo. Importante mencionar que o Simples Nacional nem sempre é a opção mais econômica. Embora simplifique o pagamento de tributos, em alguns casos as alíquotas podem ser mais altas do que no regime lucro presumido ou no lucro real. Portanto, pessoal, com base em tudo que eu abordei nesses 3 regimes de tributação, é importante você saber que a escolha do regime tributário deve ser feita com cautela e considerando a realidade de cada empresa, a lucratividade, a folha de pagamento, vários fatores devem ser levados em conta. E aqui é onde há a importância de se fazer um planejamento tributário. O planejamento tributário, para quem não sabe, pessoal, é uma ferramenta essencial para minimizar a carga tributária da sua empresa. É através do planejamento que você pode avaliar qual regime tributário é mais vantajoso para a sua empresa e, assim, reduzir o valor que ela paga de tributos, criar alternativas para um problema. Esse problema é alta carga tributária. Além disso, o planejamento tributário ajuda a evitar problemas com o fisco e manter a saúde financeira da sua empresa, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica. Concorda? É isso aí, então, pessoal.